que o Senhor fale conosco, que a palavra dele seja renovo no nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo 17. Nós vamos ler a partir do 8. É uma história conhecida, porque a história de Moisés é muito conhecida. As redes televisivas sempre passam um filme ou outro de Moisés, alguns não teologicamente corretos, não tão fiéis àquilo que a palavra descreve, mas, enfim, a história todo mundo conhece, sabe de uma forma ou de outra quem é Moisés, o que ele significa para a história do povo de Israel e para a nossa história como povo de Deus. Nós somos hoje povo santo, nação escolhida, povo eleito do Senhor. Então essa também faz parte da nossa história, porque essa é a libertação. O Senhor também nos libertou do nosso Egito. E você sabe qual era o seu Egito. O Egito era lugar de escravidão. De lá o Senhor tira o povo escolhido dele. E nós, cada um de nós, foi tirado de algum Egito pelo Senhor. Deus colocou algum profeta, alguém que foi o seu libertador, porque ministrou a palavra. Essa palavra tocou o seu coração e você então arrependeu e decidiu: eu quero ter uma nova vida com o Senhor. Então houve um libertador na sua vida, além de Deus e da palavra dele. Houve alguém que chegou e alcançou com a palavra. Então vamos ler Êxodo 17, 8 a 16. Verso 8. E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe para nós homens, e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera, e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ú subiram ao monte do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. E quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e ele assentou-se nela. E Arão e Ú apoiaram suas mãos, um de um lado e o outro de outro lado. E suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: escreve isso por memorial em um livro, e repita-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Os teólogos de plantão, já vou começar pedindo desculpas, eu não vou pregar exegese do texto, eu vou apenas fazer uma aplicação prática desse texto, usando ele como referência daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu gosto dos livros históricos, eu gosto de história. Quando eu fui estudada nas Fortalezas Nazarenas, um curso que teve no distrito, uma das minhas fortalezas é a questão histórica. A história tem uma força muito grande para mim. E para mim, o passado é o que me fortalece. Eu não sou uma pessoa futurística, como tem pessoas que são futurísticas. E que bom que tem pessoas diferentes. Mas eu sou uma pessoa com bases históricas. E a história, para mim, ela me impulsiona a permanecer. A história fortalece a minha fé. A história me ajuda a perseverar. É a história que me ajuda a manter o alicerce. Então, ela é minha base. Sem história, eu realmente fico
meio perdida. Então, eu chego num lugar, eu preciso entender como aquilo começou, que história passou por ali, o que aconteceu naquele lugar para que ele chegasse onde ele estivesse. Isso aconteceu quando eu cheguei aqui na 8ª, eu não sou fundadora, não sou dos fundadores dessa igreja, mas quando eu cheguei aqui, eu queria conhecer, eu queria saber como é que essa igreja começou, o que tinha por trás da história, né? Então, para mim foi muito bom, porque eu cheguei aqui e eu pude ouvir a história de quem começou a história, que foi o Márcio e a Thelma. Então, foram muitos dias, muitas vezes que a gente sentava para tomar café e eu frequentava muito a casa deles e que ele contava a história de tudo o que tinha acontecido, das coisas boas e das coisas não boas também. Então, isso é legal. E aí, quando eu volto na cidade onde eu nasci, na igreja onde eu cresci, para mim também é muito bom, porque aí eu vejo toda a minha história, toda a minha base, de onde eu saí, por que é que eu me tornei quem eu sou e por que eu estou onde eu estou. Então, a história, ela tem uma força muito grande na minha base de vida, na minha fé e no meu caráter, por eu ser quem eu sou. Então, a aplicação prática hoje, ela é com um fundamento histórico, não teológico. Tá? Então, para vocês entenderem, por isso eu disse, não vou fazer exegese do texto. O que é que eu aprendo nessa história e nisso que nós lemos de Êxodo 17? Primeira coisa é que a obediência sempre traz bons resultados. Moisés é o profeta. A ele foi dada a responsabilidade de orientar o caminho. A ele é dada a direção. Josué é o guerreiro. Ele é quem sabe lutar. É ele quem entende de estratégia de guerra, não é Moisés. E isso é claro quando você lê os textos. Josué é que vai para a guerra. Josué, e o texto fala isso claramente, poderia decidir não obedecer, mas ele escolhe o caminho da vitória. Então, a obediência vai sempre produzir bons resultados. O certo é que Moisés deu a direção. Josué, vai lá. Não é para você escolher qualquer pessoa. Não é de qualquer jeito e não é qualquer um. Josué, escolhe homens. É interessante que quando Moisés está dizendo isso, ele está dizendo, Josué, escolhe gente que vai ser capaz de lutar, porque menino não serve para lutar, Josué. E essa é uma guerra que nós não tivemos tempo de preparar um exército. Se você ler o texto anterior, o capítulo 17, vai dizer que o povo estava contendendo, estava brigando com Moisés. E estava dizendo, inclusive, Moisés, para que você nos tirou lá do Egito? Não tem água para a gente beber? Por isso eu orei no início, que Deus nos levante como um povo diferente. Não um povo que, quando tudo não está bem, que murmura. Mas como um povo que, mesmo quando as coisas não vão bem, ele adora e louva ao Senhor. Porque o povo de Israel e toda a história do povo de Israel nos mostra isso. Deus está curando, Deus está libertando, Deus está abençoando, Deus está suprindo, a roupa não gasta, o sapato não gasta, o povo tem saúde, o povo não fica doente, o povo reproduz. A bênção está sobre eles. Abriu o mar vermelho, libertou da escravidão, mas não está bom. Mas não está bom. Na primeira dificuldade, ele diz, olha, Senhor, não está bom. Deus abençoa, dá saúde, dá uma casa, dá um carro, dá um lugar para você morar. Mas queimou a lâmpada. Essa casa não presta aí. Qualquer semelhança é considerada mera coincidência, mas a história vai nos mostrando e nós precisamos aprender com ela. A obediência, ela traz resultados. Moisés dá ordem, Josué obedece.
ele diz assim, olha, tá bom, escolheu homens e foi para a guerra, e foi para a luta. Muitas vezes nós não alcançamos a vitória porque queremos fazer do nosso jeito. A gente acha que do nosso jeito é melhor. A gente acha que o nosso jeito que é certo. A questão aqui não é de certo ou errado, mas de princípio. Obedecer é princípio e isso é inegociável na palavra. Obediência é um princípio. Eu já contei aqui várias vezes. Hoje meus pais estão ali, vocês podem perguntar para minha mãe depois, porque eu já falei que eu sempre ouvi da minha mãe a seguinte frase: obedeça o seu pai. Ainda que ele esteja errado, obedeça. E depois, numa oportunidade, no momento oportuno, aí você converse. Mas sabe como é que é a atitude hoje? Como é que é a atitude hoje? A autoridade fala, e aí entra aqui e sai ali. Porque você quer fazer do seu jeito. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Queridos, Deus não muda os princípios. E princípio de autoridade, ele não é mutável, ele não é mudado na Bíblia. Quem tem autoridade é dada por ele. E ele não questiona se ela é santa ou se ela é profana. Quando ele dá autoridade, ele não está questionando se o presidente é o que eu votei ou é o que eu não votei. Ele é autoridade, quer eu queira, quer não, e isso é princípio. Ele não questiona se tem um semáforo com radar e que eu só posso passar a 60 por hora. Ele é autoridade sobre mim. E todas as vezes que eu desobedeço, tem consequência. Passa no radar mais de 60. Esses dias o Fábio foi multado. E olha que interessante que princípio de autoridade muitas vezes não depende se você está até consciente. A autoridade existe e a consequência ela vem. Nós saímos da igreja, passamos pela cidade e uma das avenidas era 50 por hora e passou a ser 40. E ele veio a 45, porque era 50 na cabeça dele. Ele não percebeu que a direção havia sido alterada. Isso também acontece com a gente no reino. Às vezes a gente não ouve, não está atento, não está com os olhos atentos. A gente está tão preocupado com outras coisas que a gente não observa que a direção foi alterada. Então, podia acontecer também com Josué? Poderia. Mas Josué estava atento àquilo que Moisés direcionou. Segunda lição que eu aprendo é que cada um tem uma missão para cumprir. Eu e você. Moisés, embora líder, ele sabia que não era ele quem iria para a frente da batalha fisicamente. Ele entendia seu papel e sabia onde ele deveria ficar. A direção vinha a partir dele, mas a execução não era para ele. Algumas vezes na nossa vida as coisas ficam amarradas porque não entendemos essa questão. Nós queremos fazer tudo. Delegar é uma arte difícil de praticar. O nome é bonito, delegar. Mas praticar, isso é difícil. É um aprendizado. É uma das coisas que eu preciso aprender muito e que, mesmo no meu trabalho, eu busco esse aprendizado o tempo todo, porque na área que eu trabalho, ou você trabalha em equipe, ou você está fadado ao insucesso. Ou você delega, ou você vai morrer dentro do trabalho, porque você não consegue fazer tudo. E isso é uma dificuldade, porque também é uma área onde você se depara com muitos perfeccionistas, a começar em mim.
Onde tem que ser do seu jeito. Não mude a minha mesa de lugar. Então, é assim. Não mude a sala onde eu fico de lugar. Não mude aquela agulha de lugar. E quando você trabalha em equipe, isso é complicado. Porque aí um vai cortar o esparadrapo com tesoura, mas o outro corta sem a tesoura e ficam uns fiozinhos. E quando você vai colar no paciente, aí eu tenho que tirar todos os fiozinhos antes de fazer o serviço. Mas a pessoa tinha tanta boa vontade de me ajudar, que ela já deixou tudo cortado daquele jeito para mim na mesa. Então, assim, delegar é bonito, a palavra é bonita, mas é uma arte difícil de praticar. É um aprendizado constante. Cada um tem uma missão para cumprir e nós precisamos entender isso, de todos os lados. Eu entendo quando eu sou líder, que eu não posso fazer tudo, porque eu não sou Superman. Superman é ficção, não existe. E por outro lado, como liderado, eu também entendo que nem sempre é função do meu líder fazer, e eu fico esperando ele fazer. Então tem os dois lados aqui, cada um tem uma missão para cumprir. Eu não posso esperar só dos meus pastores, eu não posso esperar que eles façam tudo. E também, como líderes, como pastores, nós não podemos querer fazer tudo. Então é um olhar de ambos os lados. E muitas vezes nós queremos fazer tudo. Moisés entendeu que a função dele era interceder. Ele entendeu que a função de Josué era lutar. E que a de Arão e de Ur era de amparar. E aí a terceira aplicação que eu trago para a minha vida é que, embora tenhamos cada um uma missão e Deus esteja conosco, sozinhos nós cansamos. A guerra está acontecendo. Josué traçou a estratégia. E ele luta, porque era a missão dele. A missão dele era ir para frente da batalha, era lutar com o povo, era ir atrás dos homens que poderiam lutar aquela guerra. Enquanto isso, Moisés, com as mãos erguidas, intercede. Ele está diante de Deus, buscando, pedindo para que Deus intervenha, para que Deus faça o povo ser vitorioso. Acontece que Moisés está ali sozinho naquele momento. Ninguém está lá com ele. Até que Arão e Ur começam a olhar e eles dizem: opa, alguma coisa está acontecendo ali. Moisés está cansado. As mãos estão pesadas. Acho que ele precisa de ajuda. Isso aqui, gente, eu estou conjecturando, tá? Eles visualizam então o cansaço de Moisés. Eles então chegam para perto dele. E aqui eu abro um parêntese para dizer o seguinte: quando eles chegam até Moisés, Moisés aceita a ajuda. O que acontece conosco é que muitas vezes, alguém chega para nos ajudar, mas nós não queremos ser ajudados. Muitas vezes, o pastor estende a mão, ou até te pergunta: está tudo bem? E você então responde: está tudo bem. Então vai ficar tudo bem. Porque aí para a gente vai estar tudo bem. Muitas vezes, também o contrário acontece. Mas a gente só pode, eu tenho a máxima na minha vida, de que eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Se você quiser ser ajudado, pode ser a hora da noite que for. Eu vou encontrar um momento para atender você. Mas se você não quiser ser ajudado, eu não tenho nada o que fazer. Nem minha oração pode te ajudar, porque você não quer.
Sabe aquela coisa de quando não quer? Eu não quero. E quando eu não quero, Deus também respeita o meu querer. Não é a vontade dele. A vontade dele é que todos sejam ajudados e abençoados e amados. Mas se eu não quero ser abraçado, quem é que vai me abraçar? Quem que vai te abraçar se você não quiser ser abraçado? Responde para mim. Quem? Ninguém. Porque você vai fugir. Se você não quiser ser abraçado, ninguém vai te abraçar. Mas se você quiser, você vai perceber que muitas pessoas vão chegar e vão te abraçar. O que eu percebo é que todas as pessoas que elas decidem, que elas querem ser ajudadas, elas encontram auxílio e encontram ajuda. A verdade é que Moisés, ele aceita a ajuda. E por causa disso, o povo é vencedor. Porque Moisés entendeu a missão dele. A missão dele era interceder para a vitória do povo. A missão de Josué era lutar. A missão de Arão e Ur era amparar o profeta naquele momento. Porque Deus não estava com ele? Não. O espírito estava forte. Mas fisicamente, ele não tinha condições de continuar de pé. Então eles pegam uma pedra para que ele se assente e eles então seguram as mãos dele. Mudou as mãos que estavam estendidas? Não, não mudou. Continuou sendo as mãos de Moisés, porque aquela era a missão de Moisés. Não era para estender as mãos, não era para Arão estender as mãos, era para Moisés estar com as mãos estendidas. Era só as mãos de Moisés que trariam a vitória ao povo. Era através das mãos de Moisés. Então, embora nós tenhamos cada uma missão e Deus esteja conosco, sozinhos nós cansamos. Nós precisamos uns dos outros e é por isso que somos igreja. É por isso que nos reunimos. Enquanto você insistir em guerrear sozinho, a probabilidade de derrota ela cresce absurdamente. Enquanto você achar que você sozinho consegue resolver os problemas do seu casamento, porque afinal isso é uma coisa muito pessoal, as chances de fracasso, elas se multiplicam. Enquanto você achar que o seu problema com o seu filho só você pode resolver, que ninguém pode te ajudar nem na oração, as chances de que você fique cansado no meio do caminho, elas sobem absurdamente. Todos nós precisamos de auxílio. Não fosse isso, lá na criação, quando Deus olha para a natureza toda que Ele criou e olha para o homem, Ele não diria: Adão, far-lhe-ei uma auxiliadora. Far-lhe-ei alguém que vai te ajudar na caminhada. Eclesiastes não teria lá escrito: olha, é melhor serem dois do que um. Porque na caminhada, se um ficar fraco e ele tropeçar, tem o outro para estender a mão. É por isso que nós somos igreja. Por isso que está escrito lá fora, uma igreja para pertencer, para ser parte dela. Pertencimento é você ser parte dela, é você saber que você pode procurar socorro nela. Que você tem onde buscar auxílio. Seja para o que for. Porque nada é tão bom quando a gente tem alguém orando conosco nos tempos difíceis. Nos meus tempos difíceis, não que não os tenha hoje, mas houve um tempo tão difícil na nossa vida, em que havia dias em que eu não conseguia orar. Mas eu tinha uma amiga, uma irmã em Cristo, que acabava o culto, todo domingo depois do culto, ela dizia para mim: vamos lá para casa tomar um café.
todo domingo. Eu não tinha mãe aqui, eu não tinha família aqui, eu não tinha ninguém aqui. Mas aquela família me amou. Aquela família dizia para mim, todo domingo, vamos tomar café conosco. O interessante é que, às vezes, a gente pensa que a gente está sendo abençoado. Mas a verdade é que a gente estava indo e a gente conversava e a gente ministrava. Sabe, e aquela família passava por uma luta no casamento. Houveram dias em que nós saíamos de lá 3h da manhã e ia trabalhar no outro dia de manhã. Era um café com propósito. O resultado hoje é que eles são líderes de casais. Quem for para o encontro de casais vai encontrar o pessoal deles. Eles estão indo com 50 casais, no mesmo hotel e na mesma data que a gente vai estar lá. E aí eu olho e falo assim, obrigado, Senhor, porque é assim que o Senhor faz. Embora nós tenhamos uma missão e Deus esteja conosco, nós precisamos sempre de ter pessoas do nosso lado, nos ajudando na caminhada. Não fique só, querido. Não ande sozinho. Você está numa igreja para pertencer. Você tem pastores, você tem líderes, você tem irmãos em Cristo sentados do seu lado no banco, que talvez só precise que você diga para ele assim, ei, irmão, faz uma oração aqui comigo. Ei, hoje eu preciso de um abraço. Às vezes a gente quer que as pessoas adivinhem que a gente está precisando de um abraço. Porque nós muitas vezes somos orgulhosos demais para dizer, eu estou precisando, olha, eu estou cansado. Ouvi, e eu estou esperando porque eu quero conversar com essa pessoa. Ela passou por mim. E ela disse assim, foi na sexta-feira à noite, e aí ela passou por mim e disse, eu voltei para a igreja tem pouco tempo, mas as coisas estão tão difíceis que eu quero desistir. E era um momento que eu não tinha ninguém para dizer assim, porque eu estava abraçada com alguém que chorava, ministrando aquela pessoa, e essa pessoa passou e fez esse comentário atrás de mim. E naquele momento eu não podia soltar aqui para poder abraçar lá. E eu posso dizer que talvez meu sentimento tenha sido de Moisés, enquanto ele via as mãos dele penderem para baixo. E ele olhava e via o povo estava perdendo a guerra, mas ele não tinha forças para para levantar as mãos. Até que chegou, então, e Arão levantou as mãos dele, e ali ele sabia, eu vou só interceder, porque agora as minhas mãos estão para cima, e eu sei que a vitória vai chegar. É isso, querido. Deus te chama. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão no reino? É interceder? Interceda. Porque enquanto você estiver intercedendo, o povo vai alcançar a vitória. Enquanto você estiver estendendo a sua mão, a sua missão é servir. Enquanto você estiver servindo, o povo vai alcançar a vitória. É interessante que esse aqui é um trabalho em equipe. Isso é equipe funcionando. Moisés sozinho ganharia a guerra? Não. Josué sozinho ganharia a guerra? Sozinho ganharia a guerra? O exército sozinho ganharia a guerra? Não. É assim também no reino, é assim também na igreja. Uma igreja sem pastor não ganha guerra. E uma igreja só com o pastor também não ganha guerra. É preciso haver equipes. E é por isso que a gente tem sempre falado, onde é que você está servindo? Qual é a sua missão? O resumo desse episódio é unidade para um único propósito. Nesse caso, vencer os amalequitas. Unidade para um único propósito. Nós temos um propósito como igreja. Como igreja nós temos o propósito de ganhar pessoas,
de evangelizar. Nós temos o propósito de fazer diferença. Nós temos o propósito de transformar essas pessoas. Mas o pastor, sozinho, vai fazer? Vai conseguir? A igreja, sozinha, vai conseguir? Os líderes sozinhos vão conseguir? Não. É preciso todo mundo. Ou todo mundo entende isso, ou é difícil a gente avançar e vencer. Qual é a guerra que você está lutando? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Será que você está fazendo do seu jeito? Então hoje, eu tenho 3 convites para você. O primeiro é clame a Deus e busque a direção dEle. A primeira coisa aqui é que Moisés dá a direção que Deus deu para ele. A direção que Deus estava direcionando, aquilo que Deus estava direcionando. Então, primeiro, clame a Deus. Busque direção dEle. Após oração, procure ajuda. Não lute sozinho. Você não foi criado para ficar só. Terceiro, só faça o que é para você fazer, segundo a sua aptidão. Não queira fazer a função de Moisés, se ela não é para você. Não queira exercer a função de Josué, se ela não for para você. Não queira ser o exército, os homens que foram para a luta, se ela não for para você. Não queira ser Arão e Ur, se essa